primeiro expositor escrito, que é o representante do Grupo Energisa, o senhor Felipe Tenório. Bom dia, meu nome é Felipe Tenório, eu estou aqui representando o Grupo Energisa. Já antecipadamente aqui, me desculpando e solicitando uma potencial avanço aqui do tempo, se me permitirem. A Energisa vai contribuir através de documento, né, até amanhã. Porém, nós trouxemos 5 pontos que pretendo repassá-los aqui brevemente, que entendemos que, independente do documento, a gente considera eles relevantes e significativos para que fosse trazida a apreciação de vocês, dos senhores todos. Bom, apenas para contextualizar, né, e situar a Energisa no contexto do que a audiência, do que essa AP está trazendo, o grupo ele atua em segmentos de geração, transmissão e distribuição, e efetivamente na distribuição, que terá afeto direto em relação a essa AP, o grupo possui 5 distribuidoras, sendo 3 delas localizadas no Nordeste, Energisa Paraíba, Borborema e Sergipe, e 2 no Sudeste, Energisa Friburgo e Energisa Minas Gerais. É um universo total de aproximadamente 2,5 milhões de consumidores. Bom, o primeiro ponto que trazemos para apreciação é a motivação da instauração dessa audiência pública, né, que pelo AIR que compõe essa AP, e como já foi dito aqui pelo Davi, que é adaptar o regulamento aos novos padrões de medidores e, em segundo lugar, incentivar uma adoção de uma gestão mais preventiva pelas distribuidoras. A Energisa entende que é realmente legítimo, é necessário, que há necessidade de estabelecer um rito que esteja alinhado com a nova tecnologia que teremos disponível, porém que isso esteja alinhado com o impacto em termos de custo que serão demandados às distribuidoras e aos consumidores. O que trazemos de proposta? E o primeiro item que nos remeteu a uma análise é o item 2.1.1 da proposta da AP, onde ela indica que a tensão em regime deve ser monitorada em todo o sistema de distribuição. A Energisa entende que o termo monitorada ele vai evocar a necessidade da distribuidora demandar elevados custos, investimentos, que inevitavelmente vão trazer custos aos consumidores. Porque o investimento em medidores trarão, por consequência, uma reversão na tarifa. Eles serão reconhecidos e remunerados à distribuidora. Portanto, a questão é apenas delimitar esse item com base na motivação dada no AIR. Nesse sentido, o que a gente propõe é que a redação seja substituída por um acompanhamento e não um monitoramento, como está citado, e isso considerando que as modalidades de avaliação que a própria audiência traz na redação e que estão definidas no item 2.3, também garantem a segunda motivação do AIR, que é garantir uma atuação preventiva da distribuidora. Portanto, é realmente uma delimitação da redação. Dar à redação uma conceituação que seja alinhada com o AIR que compõe a audiência pública. Tá? Até reforçando essa questão, o próprio AIR, a leitura dele, indica que ele não aborda a relação de custo-benefício que os investimentos e ações necessárias para a implementação desse monitoramento. Ou seja, a própria ANEEL não prevê esse custo, essa elevação de investimento para a implementação de controle, de automação, de supervisão remota, de leitura à distância, que estão alinhados com o termo monitoramento. Então, a proposta é um ajuste para delimitar corretamente o que se propõe com as motivações que vieram no AIR. O segundo item, que entendemos que é um dos mais impactantes para a distribuidora, e aí nós fizemos um exercício, né, o Davi comentou agora há pouco que é entendido que ele não venha trazer um impacto para a distribuidora, e nós fizemos um exercício na Energisa, eu vou apresentá-los aos senhores aqui, e que realmente ele traz sim impacto, e grandes e significativos para a distribuidora. Tá? O cenário, né, que os novos medidores realmente exigem que o rito, né, que o regulamento aponte
para um ajuste e que simplifica esse processo, seja no momento de fabricação dos equipamentos, e automaticamente, inevitavelmente, isso reduz o custo para um consumidor adquirir um medidor desse, né, optar por um medidor desse tipo. Mas isso há que ter um equilíbrio entre que isso vai impactar para a distribuidora, né. Entendemos que é legítima a padronização em PU, né, como a ANEEL propõe, e o exercício que fizemos indica que, se separarmos a proposta da ANEEL entre medições que foram realizadas sobre tensões padronizadas, que apesar de um decreto de 88 já indicar quais seriam as tensões padronizadas para o país, há ainda, como é de conhecimento da ANEEL, até o de um levantamento recente, há distribuidoras com grandes extensões de rede ainda e tensões não padronizadas. Bom, então quando aplicamos a proposta dessa AP sobre uma das distribuidoras do Grupo Energisa, se os senhores observarem o quadro, nós temos uma elevação de DRPE, que é o equivalente, em 25%. Em termos de DRC, são 610%. Ou seja, uma elevação significativa dos nossos resultados. Quando se faz uma análise apenas das não padronizadas, e isso foi feito sobre um universo que representou o segundo trimestre amostral de uma das distribuidoras do Grupo Energisa do ano de 2013, ou seja, bem recente, você tem, sobre a análise apenas das não padronizadas, o impacto é ainda mais significativo. São 420% de aumento no DRP e uma elevação de 5.145%. É diferente do que está indicado na nota técnica que compõe essa AP, há sim um impacto significativo da mudança das tabelas. Porém, entendemos sim que há necessidade de uma conversão, um ajuste, né, para garantir que os novos equipamentos tenham uma redução de custos, seja uma redução do processo como um todo, de parametrização, enfim, de fabricação. O que se propõe? O que é a energia proposta? Que se mantenha assim, e que se realmente traga para o regulamento a proposição de uma tabela baseada em PU, conforme é a sugestão dada pela AP, porém que isso seja segregado entre medições onde há tensões padronizadas e aquelas não padronizadas. Da mesma forma, entendemos que isso garante a simplificação do processo, uma vez que a gente trabalharia com apenas 2 tabelas para o universo total, e ao mesmo tempo em que traz um equilíbrio maior para que a distribuidora consiga absorver tudo isso. Tá? Bom, esse é o resultado. A proposição introduz uma tabela adicional, que seria a tabela 13, e mantém a tabela 12 exatamente como é proposto pela audiência pública. Porém, dando a ela uma aplicabilidade apenas para as tensões padronizadas. Para as tensões não padronizadas, propomos uma tabela adicional, onde eu vou destacar mais à frente quais foram as premissas que nos nortearam para definir essa tabela. Eu não vou me ater em detalhar essa tabela seguinte, que é, na verdade, um resultado da aplicação da anterior, que foi a inclusão da tabela 13. Eu vou me ater aqui nessas considerações que entendo serem mais importantes. Bom, a primeira consideração é, como eu já disse, a tabela 12 foi inteiramente mantida, conforme sugestão e proposta da audiência pública. Ela seria aplicada ou válida apenas para aquelas tensões padronizadas e que, considerando o que consta, inclusive na nota técnica, ela garante ou ela contempla a maioria dos consumidores do país, já que 87% deles estão inseridos ou são atendidos em tensões padronizadas. Por outro lado, e aí em função de garantir aquele equilíbrio que eu disse há pouco, a tabela 13, ela viria para aplicar as tensões não padronizadas, e o que é importante destacar sobre essa tabela, ela apenas enseja ajuste aos limites superiores das faixas adequada e precária, com elevação de apenas 2% em relação ao proposto pela audiência pública. Sairia de 1,05 para 1,7, como está escrito, e de 1,06 para 1,08. E isso, considerando que você tem um universo de, como pela nota técnica está citado, 12,7% de consumidores inseridos nesse universo, é entendido que é uma proposta aderente e que dá à distribuidora a possibilidade de absorção do novo regulamento. Avançamos a análise
e aplicamos essa proposição à mesma amostra, e os senhores observam que, em relação a tensões padronizadas, a variação se mantém, até porque mantivemos a proposta da tabela 2, e nas tensões não padronizadas há uma redução considerável, porém não deixa de ser um desafio para as distribuidoras. Observem que ainda tem um DRP com 264% de elevação e um DRC de 1.389. Ou seja, mantemos o sinal regulatório de melhoria, de garantir uma gestão preventiva, porém, numa condição um pouco mais favorável para a distribuidora, mas não menos desafiadora. Bom, e agora eu vou tentar ser um pouco mais breve. Eu trouxe outros 3 pontos aqui, e eu já me desculpando novamente pelo avanço do tempo. O primeiro deles, que não fez parte, tá, das alterações previstas na AP, tem relação com o pagamento das compensações em moeda corrente quando a distribuidora não consegue efetuar o crédito total em até 2 faturas. O regulamento estabelece tanto para a qualidade do serviço, na parte de continuidade, quanto na conformidade, que caso o crédito supere o valor da fatura em até 2 meses, nos próximos 2 meses, a distribuidora deve pagar em moeda corrente. A proposta que trazemos é que, alinhado, inclusive, com o regulamento existente, um rito existente na 414, que é o artigo 112, que está transcrito ali, onde a distribuidora tem o direito, ela tem a possibilidade de efetuar o crédito ao consumidor em faturas subsequentes. O artigo 112 da 414 prevê isso. O que propomos é a replicação ou a adoção do mesmo conceito para a qualidade do serviço quanto para a qualidade do produto. Entendemos que isso não enseja qualquer prejuízo ao consumidor. E o que motiva essa proposição? Há elevadas dificuldades para a distribuidora aplicar ou adotar o procedimento previsto. Seja por localização, dificuldade de localização do consumidor, dificuldade de emissão de ordem bancária em nome do consumidor e ausência de eficiência de informações do cadastro. Isso são dificultadores para a distribuidora. Adicionalmente, entendemos que a proposição favorece a segurança dos consumidores, uma vez que ele tende a evitar que pessoas mal intencionadas abordem os consumidores, se identificando como representantes da distribuidora com algum tipo de exigência de contrapartida, para obtenção de acesso indevido à restituição de valores. Então, entendemos que é uma proposição prudente e tem respaldo por procedimento similar na 414. Então, a gente propõe uma redação que aponte para essa proposta. O quarto item, e aí eu vou citar novamente o Davi, ele falou sobre o expurgo dos intervalos com medições, onde o intervalo de medições possui variação momentânea de tensão. Nós compartilhamos que realmente isso deve ser expurgado da apuração, na verdade deve ser expurgado do intervalo, e até assim, reforçando essa necessidade, nós temos em desenvolvimento no Grupo Energisa um projeto de P&D que se originou naquelas disposições transitórias da seção 8, do módulo 8 do PRODIST, onde estamos fazendo uma campanha de medição dos diversos fenômenos da qualidade do produto, e um dos resultados desse projeto, resultados preliminares, já indicaram que, efetivamente, o VMT, as variações momentâneas de tensão, ou seja, apenas aquelas onde o evento está limitado a 3 segundos, conforme a definição da tabela 9 do PRODIST, eles não imputam alteração no resultado do DRP e DRC. Realmente, eles não imputam. E o que trazemos aqui como proposta é apenas um ajuste à redação, para garantir que ela esteja aderente a isso. O diagrama ilustra o que estaria previsto no expurgo. Seriam variações temporárias de tensão, e aí se concentram todos os eventos relativos a ele, que seriam interrupções, afundamentos e elevação, bem como as interrupções de longa duração. E não seriam expurgados aqueles que estão vinculados à variação momentânea de tensão, sejam eles interrupções, afundamentos ou elevação. Tá? É um ajuste para garantir que a proposição de expurgo realmente possa ser realizada pela distribuidora. E por último, que também não fez parte das alterações previstas na AP, tem relação com o local de instalação dos medidores de tensão em regime. No caso das eventuais e amostrais, hoje o regulamento da distribuidora
a exceção de instalar o equipamento de medição no ponto de derivação da rede, naquelas situações onde a instalação no ponto de conexão traz um risco à segurança do equipamento e das pessoas. É uma exceção importante, porém ela não é suficiente. O que a gente observa? O que as distribuidoras observam no dia a dia? Que há questões técnicas que, tal qual a segurança, trazem impossibilidade da instalação do equipamento no ponto de conexão. Por exemplo, a utilização de ramais de entrada com cabos concêntricos, padrão de entrada embutido em parede, e situações que são motivadas por políticas de redução de perdas, seja blindagem dos padrões, medições que são deslocadas para o alto. Tudo isso dificulta à distribuidora a instalação do equipamento no ponto de conexão, e não é previsto entre as exceções do regulamento. Trazemos aqui uma proposta de incluir essa exceção também, né, da impossibilidade técnica, e destacando que ela, da mesma forma que as demais exceções, estará sujeita às demais obrigatoriedades que o regulamento define, tal qual o cálculo da queda de tensão e também a manutenção, o registro e arquivamento das justificativas da instalação do equipamento de medição no ponto de derivação da rede. Ou seja, entendemos que não traz prejuízo ao processo e dá à distribuidora um respaldo, em termos do que o regulamento prevê, para que ela possa instalar o equipamento e realizar a medição. Bom, é isso. Desculpa mais uma vez pelo avanço do tempo, mas é que realmente a gente trouxe pontos que entendíamos serem realmente relevantes na composição da AP. Obrigado.